Querido irmão, é um prazer estar de volta. Nas últimas 2 semanas nós contamos com 2 amigos pastores que ofereceram seus dons para apresentar a palavra, a ministração da palavra para cada um de vocês. Pastor Felipe, pastor Gleison, inclusive muito obrigado, meus irmãos. Os 2 vídeos com os 2 sermões estão aqui no canal. Nós somos da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, pastor Sandro Pontes. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, ativar o sino, deixar algum comentário, faça isso, a sua opinião, suas dúvidas, todas elas são muito importantes para nós. Hoje, aqui em dezembro de 2020, é aniversário da nossa igreja local. Nós estamos completando, nesse mês de dezembro, 47 anos de existência. Foi em dezembro de 1973, o primeiro culto como igreja organizada aqui na nossa comunidade, 1973. Então a minha palavra hoje é voltada para a igreja, é uma palavra para a igreja, aquilo que nós podemos entender que é um recado do Senhor para a igreja, não só para a minha, mas para a igreja que você frequenta, na qual você é membro, da qual você é membro, e é uma palavra para você, para a sua igreja. Eu vou trabalhar com a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Então nós vamos trabalhar aqui com a igreja de Laodiceia, que diz o seguinte, 3,14, Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo-a e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí é o nosso texto. A igreja de Laodiceia, ela é uma das 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas que ficavam na Ásia, basicamente na região da Turquia, na Turquia atual. É uma carta que foi escrita por João, a partir do momento em que ele teve uma visão de uma revelação de Deus, de Cristo para ele, e Cristo manda João escrever uma carta para essas 7 igrejas específicas. Essas igrejas, meus irmãos, essas cartas têm uma estrutura muito própria. Especialmente pensando em Laodiceia, a palavra Laodiceia significa a justiça do povo. Ela foi fundada por Antíoco no 3º século a.C. Ela era uma homenagem a uma mulher, o nome da cidade, a Laudice. Antigamente ela se chamava Dióspolis, que é a cidade de Zeus, e depois ela foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. O que há de muito importante aqui nas questões históricas de Laodiceia é que ela era um centro comercial e financeiro muito importante para a sua época. Ela ficava ali num cruzamento de o que nós chamaríamos hoje de várias rodovias, mas de vários caminhos. E quando as pessoas passavam por ali, elas faziam câmbio, trocavam dinheiro pelas moedas locais ou as moedas para viagem, para que essas pessoas pudessem viajar. Outra questão muito importante para Laodiceia era o comércio têxtil, a fabricação de lã, que também era importante. Quando você lê o texto, você vai percebendo que Jesus, por conhecer todas as questões,
ele vai utilizando dessas expressões, dessas questões culturais para conversar com aquele povo. A grande mensagem, talvez, que esses irmãos passavam era: nós somos autossuficientes. Uma cidade que se julgava autossuficiente. Tanto é que nesse terremoto do ano 60, as autoridades romanas quiseram ajudar Laodiceia na reconstrução da sua cidade, e eles recusaram a ajuda. Eles disseram: não, nós não precisamos de ajuda externa, nós vamos pagar a reconstrução da nossa cidade. E assim fizeram, dando sempre a ideia: olha, nós somos autossuficientes, nós podemos fazer e andar sozinhos. Quando você pega, e voltando aqui ao assunto da estrutura da carta, ou das cartas, todas as cartas, com algumas pequenas exceções, elas têm elogio, elas têm repreensão e elas têm promessa. Se você perceber, a Esmirna não tem repreensão, não tem puxão de orelha para aquela igreja, enquanto Laodiceia, que é a carta que nós estamos estudando hoje, Laodiceia não tem nenhum elogio para ela. Olha que coisa triste, imagina, nós aqui da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, ou você que está me escutando de qualquer outra igreja do mundo, se a sua igreja recebesse uma carta do próprio Cristo, do próprio Senhor, e essa carta não tivesse nenhum elogio. Assim, exatamente, foi a carta escrita para Laodiceia. O que chama atenção nesse início? Há uma corrente doutrinária com a qual eu não concordo, de antemão eu já digo que eu não concordo com essa corrente, que diz que cada uma das cartas ela representaria um período da igreja, um período da igreja. A Esmirna, que não tem nenhuma repreensão, ela seria a era da igreja perseguida, dos mártires. Então era uma igreja viva, as pessoas morriam pelo Evangelho, morreram por Cristo. E para você ter uma ideia, dentro dessa teoria, dessa doutrina, a igreja de Laodiceia representaria a igreja dos nossos dias. Exatamente um tempo, aproximadamente aí do ano 1900 para frente. É uma doutrina que eu não gosto muito, inclusive ela se aproxima muito da crença de outras religiões, de outras vertentes do cristianismo, com a qual a gente tem muitas divergências teológicas, sempre assim, né? Nós não temos divergências com as pessoas, mas temos divergências com as ideias. Então, se é verdade, Laodiceia seria hoje. Seria a igreja moderna, uma igreja fria, uma igreja sem ânimo, seria mais ou menos os nossos dias. Como já falei para vocês, não acredito que haja uma fundamentação sólida para esse tipo de ideia. Mas é uma das possibilidades que algumas pessoas, ao estudarem a Bíblia, chegam a essa conclusão. Bom, se de fato nós estamos vivendo dias, e isso não precisa de uma interpretação teológica forçada, de fato vivemos dias muito estranhos no meio cristão. Um vai e vem, crentes com muito pouco enraizados nas suas comunidades. Pessoas, um número de crentes fora de igreja crescendo assustadoramente a cada censo que é realizado. Doutrinas muito estranhas, coisas muito diferentes, muito esquisitas, para usar uma palavra um pouco mais clara. Então, se essa igreja de Laodiceia, se ela não é a igreja dos nossos dias, há nos nossos dias muitos problemas semelhantes aos problemas apresentados aqui para Laodiceia. Mas, pastor, no dia do aniversário da igreja, uma pregação tão dura, não. Eu vou pensar com você o contrário, eu vou pensar com você, a partir do texto, quais os conselhos eu poderia dar para nós, para você, para mim. Qual é o conselho que eu dou hoje para uma igreja fundada em 1973, que hoje então é uma jovem senhora, está completando 47 anos, uma igreja madura. O que nós poderíamos dizer a essa igreja? Quais conselhos podem ser passados para essa igreja? O que é a partir da experiência de Laodiceia, uma igreja com muitas dificuldades, o que a partir da igreja de Laodiceia nós podemos aconselhar a igreja cristã evangélica do bairro Maracanã, em Anápolis? Então, meu querido irmão, o primeiro conselho é: posicione-se diante de questões importantes. Posicione-se diante de questões importantes.
Eu parto aqui do pressuposto do frio e do quente. Aqui a palavra de Jesus para essas pessoas é: tomem posição, desçam do muro. Mas vamos pensar aqui antes um pouquinho. Bom, vamos lá. Essa carta ela é escrita ao anjo da igreja. Há muitas discussões sobre quem é esse anjo, mas a que é mais aceita no meio teológico, no meio doutrinário, nos estudos, é que esse anjo é o pastor. Então o pastor é aquele que receberia essa carta, ele que era o responsável por aquela igreja, ele então receberia essa carta. É provável que o anjo aqui seja o Arquipo, que é o anjo, o bispo dessa igreja aqui de Laodiceia. O remetente é Jesus, mas para cada uma das cartas ele se apresenta de uma forma diferente. Para essa ele vai dizer que quem escreve é o Amém. Ele está dizendo o seguinte: olha, perceba que eu não estou na dúvida. Eu sou o Amém, aquele que define, que está certo daquilo que ele acredita e propõe. Eu sou o fiel, eu não mudo de lado, eu sou o fiel e eu sou o soberano acima de tudo. Então quem assina a carta é o Amém, o fiel, o soberano. Então ele diz o seguinte: olha, conheço vocês. Conheço vocês por meio de quê? Eu conheço vocês por meio das suas obras. Lá, muito antigamente, é um ditado que quase a gente não escuta mais, mas os mais antigos diziam assim: olha, coração é terra onde ninguém pisa. De certa forma, há uma verdade nisso, mas não há uma verdade muito ampla. Porque a própria palavra diz para todos nós que as obras manifestam aquilo que nós somos. Então, de alguma forma, as nossas obras manifestam os nossos pensamentos e manifestam os nossos sentimentos. Jesus, em Lucas capítulo 6, verso 44, ele diz o seguinte: a árvore é conhecida pelos seus frutos. E Jesus, então, está dizendo: olha, eu não preciso, mesmo que eu conheço o coração, conheço a mente de vocês, mesmo assim eu conheço as obras de vocês pelas obras de vocês. Então eu conheço as suas obras. E eu vejo que exatamente as obras de vocês demonstram que aqui existe uma igreja que não é fria e nem quente. É uma igreja morna, uma igreja em cima do muro. Uma igreja que não se posiciona. A palavra aqui no grego, a ideia dos termos é quente, fervendo, ou frio, gelado. A ideia aqui é de um gelado que nunca teve um contato muito próximo com Jesus, que para eles era mais fácil entender Jesus. Ou algumas outras pessoas e igrejas eram quentes, fervendo. Mas aqui ele está lidando provavelmente com uma igreja que era morna. Talvez uma igreja que pensasse apenas em viver no seu comodismo, não mexa comigo, não me incomode, do jeito que está muito bom, do jeito que está muito gostoso. Talvez uma igreja sem uma decisão muito clara, uma igreja sem uma decisão muito coerente acerca das coisas, uma igreja que vai se adaptando devagarzinho aos padrões do mundo e que a sua mensagem não mais incomoda as pessoas. Uma igreja venha do jeito que você está e continue como você está. Uma igreja que não vai se posicionando diante das questões do mundo. Não se posiciona diante das situações difíceis, mesmo que essas situações de alguma forma façam com que perca algum membro ou alguma pessoa, que alguém fique chateado. Claro, meus irmãos, nas cartas do Apocalipse, a uma dessas igrejas, Jesus disse: olha, voltem ao primeiro amor. Vocês doutrinariamente são fortes, mas perderam o amor. Então tomem cuidado, porque muitas ações da igreja, no seu posicionamento acerca daquilo que ela precisa se posicionar, é feito sem amor, é feito sem empatia. É o pensamento da seguinte maneira: eu preciso ser duro. A gente não é duro com os nossos filhos? Não há momentos que a gente tira o celular da mão do filho? Não há momentos que nós deixamos o filho sem ir para a piscina, sem internet, a gente não deixa? Às vezes aquilo até inclusive dói o coração do sofrimento do filho, mas nós não somos duros com os filhos em alguns momentos? Somos firmes, mas em algum momento nós deixamos de amar os nossos filhos, de fazer aquilo com amor. Creio que mais ou menos é esse caminho, o caminho do amor, mas sem perder uma doutrina que seja uma doutrina coerente, uma doutrina forte, uma doutrina aproximada e próxima da palavra de Deus. E o que é que Jesus então, e o que Jesus diz para aquelas pessoas?
e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa é a resposta. Isso é aquilo que Jesus fala para igrejas que não se posicionam, não são igrejas doutrinariamente firmes. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que a Laodiceia, mesmo sendo uma cidade muito próspera, a cidade de Laodiceia não tinha água. E ela tinha que buscar água a aproximadamente 10 quilômetros de distância. E quando essa água chegava em Laodiceia, eles sabiam que chegava uma água morna, uma água ruim, uma água que provocava vômito, não só morna, mas com gosto ruim. Essa era a água ali da cidade de Laodiceia. E Jesus usa exatamente essa ideia para mostrar para eles assim, de forma prática. Porque Jesus é extremamente didático, pedagógico. Jesus tem uma pedagogia que deveria ser copiada por todas as pessoas que querem dar uma aula. Porque Jesus é extremamente didático. Então ele diz para aquelas pessoas, sabem a água que vocês conhecem tão bem aí, que vocês tomam? Então, vocês como igreja são exatamente como essa água. E do mesmo jeito que você pega essa água e toma e bebe, e tem ânsia de vômito, é a mesma forma que eu tenho da vida da igreja de vocês. Olha aqui, irmão. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, você não deve confundir, porque não é uma palavra para o indivíduo, é uma palavra para uma igreja. Então é a igreja. A questão é quem é que faz a igreja? Os indivíduos que estão dentro dela. O indivíduo que sai de uma igreja porque ele acha que aquela igreja é isso, é A, é B, é C, ele estará levando a igreja que ele acabou de construir para uma outra comunidade, porque os crentes é que fazem a igreja. Mas pense comigo, nós não estamos lidando aqui com o indivíduo, nós estamos lidando com a igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não se posicionava, que não descia do muro. Que é aquela igreja que eu vou passar ali no culto para ficar livre disso. Eu vou andar ali, mas não quero nada, não quero profundidade, não quero compromisso. Melhor que fossem frios. Melhor que nunca tivessem conhecido a Cristo. Melhor ainda é que vocês sejam ferventes, que vocês sejam quentes, que vocês estejam a 1000 por hora, numa temperatura altíssima, servindo e fazendo aquilo que Deus deseja. Segundo o conselho é reconhecer a nossa profunda dependência do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. No verso 17, ele diz o seguinte, Jesus diz, você tem que lembrar aqui, meu querido irmão, que Apocalipse capítulo 1, ele faz aqui a apresentação do livro, revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela a João e João escreve. Então a carta não é de João, a carta é do Amém, é do fiel, é do soberano, é do Cristo, é de Jesus, é do Senhor. Quando ele diz para aquelas pessoas, está dizendo, olha, vocês acham, ou vocês dizem assim, eu sou rico, eu fabrico lã, eu compro unguento, ou que era uma espécie de colírio muito famoso da região. Olha a didática, a pedagogia de Jesus, que maravilha. Jesus está mostrando para eles com elementos que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. Então vocês dizem, eu sou rico. Vocês dizem, eu fabrico lã. Vocês dizem, eu compro o colírio que eu quiser para os meus olhos. Há uma brincadeira muito comum hoje na internet que é a expectativa e a realidade. Então tem aí uma delas, um memezinho que ficou famoso recentemente. Qual é a expectativa? E qual que é a realidade? Qual que é a expectativa? Eu sou rico, eu fabrico lã, eu compro colírio. Mas a realidade é, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão nus e vocês são cegos. A expectativa é, eu sou rico. Jesus diz para a igreja, você é miserável. A expectativa da igreja é, nós fabricamos a melhor lã do mundo. Vocês são nus, vocês estão nus. E nós podemos comprar qualquer remédio para cuidar da nossa saúde. Vocês estão cegos e doentes. Essa é exatamente a expectativa daquela igreja e a realidade daquela igreja. Jesus está dizendo aqui para eles, olha, quem faz tudo por vocês é Deus, é o nosso Pai. A igreja, meu querido irmão, ela precisa entender que ela precisa depender de Deus. A igreja depende de Deus. A igreja, por mais que eu trabalhe, que eu possa me esforçar para ser um pastor que cumpre aquele projeto para o qual Deus me chamou,
você como crente, que contribui, que serve, que dirige ministério, que é frequente na igreja, que procura saber das outras pessoas, a obra é de Deus, a igreja é de Deus. A gente jamais deve olhar para nós mesmos com o olhar e dizer, eu faço a obra, eu posso fazer. Eu gosto muito quando li a obra do Charles Miller. O Charles Miller é um dos missionários mais famosos da história da igreja cristã. O Charles Miller, ele era um homem que foi chamado para cuidar dos órfãos. O Charles Miller é conhecido, inclusive, como o pai dos órfãos. O pai dos órfãos. E o Charles Miller, ele tinha uma convicção pessoal que eu não sei quantos de nós, de fato, teria coragem de viver uma vida como aquela que Charles Miller viveu. O Charles Miller, ele dizia o seguinte, eu jamais vou pedir para alguém qualquer doação para os meus orfanatos. Eu sempre farei o seguinte, eu sempre pedirei apenas para Deus, jamais para as pessoas. Gente, é um homem, é uma fé menor do que um grão de mostarda, porque quem tem grão de mostarda derruba uma montanha, muda uma montanha de lugar. Mas é uma fé muito grande em relação àquelas dúvidas que nós temos. E o Charles Miller, na obra dele, ele conta várias vezes de não ter comida no outro dia de manhã e ele colocar todos os órfãos, centenas, ajoelhados ou às vezes ao redor da mesa orando e dizendo, Senhor, eu agradeço pelo alimento que nós temos, sem ter o alimento chegar. Então é uma coisa espetacular. Quando você percebe essa questão, você vai ver, você verá que igreja de fato, quem sustenta é Deus, quem cuida é Deus. Eu fico impressionado às vezes com igrejas assim multimilionárias, sabe? A gente se preocupa com isso, até que em que ponto aquela igreja consegue olhar para a sua conta bancária e perceber ali um patrimônio gigantesco, milhões e milhões de reais, e não se esquecer de que aquela igreja depende de Deus, que aquela igreja é dependente do Senhor. Sabe, meu querido irmão, quantas vezes nós olhamos e achamos assim, olha, eu faço porque realmente eu sou muito bom, eu faço porque realmente eu sou muito forte, eu faço porque eu sou muito competente, porque o pastor fulano, o pastor Sandro, o pastor João, o pastor Antônio, o pastor Benedito, o pastor fulano de tal, não, a igreja vai bem porque são muito bons. Não, irmão, não tem bom não, meu irmão, nós dependemos de Deus. Eu conto para vocês uma história que para a maioria dos irmãos aqui da igreja do Maracanã, muitos nem sabem disso. Quando nós estávamos ali no começo do ano de 2019, a nossa igreja passa por umas dificuldades financeiras muito grandes, muito grandes. Ninguém desempregado, não tinha pandemia, não tinha restrição de locomoção, não tinha nada disso. E as igrejas vivendo lutas financeiras, tendo que diminuir salário, chamar as pessoas, conversar, às vezes até atrasando alguma coisa que poderia ser atrasado, ou seja, procrastinando um pouquinho, as pessoas recebendo durante o mês 2019. Ou seja, todo mundo saudável, todo mundo bem, todos trabalhando e a igreja em lutas. 2020, igreja fechada, recessão, o PIB estimado para o Brasil em 2020 é de menos 4,5%, menos 4,5%. Hoje saiu a previsão, hoje saiu o PIB do trimestre, ele foi menor até do que a previsão, menos 4,5%. E foi o período de 8 ou 9 meses, desde março, 14 de março, quando iniciamos toda essa loucura dessa pandemia, o fechamento das coisas, os desencontros de informação, de todas essas questões, foram os 8 meses ou 9 meses da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã em que nós mais contribuímos e ajudamos as pessoas. Então você diz o quê? Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar isso para um administrador de empresa, para um economista, para alguém que olha uma planilha e fala, não, isso aqui não vai dar? É porque a igreja depende do Senhor. A igreja precisa entender a cada dia que ela depende do Senhor, que nós trabalhamos cedo, saímos cedo, é na dependência do Senhor, que a igreja depende do Senhor. E esse é um conselho que nos parece que a igreja de Laodiceia perdeu o seu rumo nesse sentido. Ela dizia, eu posso, eu sou rica, eu compro o meu colírio, eu compro a lã, eu faço as coisas, eu. E Deus diz, você é pobre
você está nu, essa igreja está nua e você está cega. Ou seja, se vocês não voltarem para mim, comprarem o meu ouro, comprarem o meu colírio e comprarem as minhas roupas, de fato, vocês continuarão nesse caminho tão ruim que vocês estão vivendo. Queridos irmãos, igreja precisa depender de Deus. Igreja precisa também andar pela fé. A igreja precisa, inclusive os próprios dons, eles estão organizados assim. Você tem ali nas listas de dons da igreja, né, que são oferecidos, os dons são oferecidos aos crentes. Você tem o dom de administração, que é o dom de presidência, de presidir, e você tem também um dom de fé. Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Porque é o seguinte, você precisa fazer a planilha, você precisa olhar a conta bancária da igreja, você precisa saber que se para comprar, para fazer uma reforma, para contratar alguém, você precisa da planilha para saber se deve fazer. Mas, por outro lado, meu querido irmão, você precisa também aqueles que têm dom de fé, para dizer, olha, a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa andar um pouquinho a mais, a gente precisa confiar em Deus. E é exatamente nesse conjunto de dons que reside a responsabilidade. Mas não apenas dizer, não, nós só fazemos se tivermos aqui na planilha, não. Nós temos que fazer também e andar também pela fé. Andar pela fé, dizer, Deus está conosco e nós vamos chegar onde nós queremos chegar como igreja. A Igreja Cristã Evangélica do Maracanã está com 2 projetos novos, uma congregação que será aberta agora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um centro de apoio à comunidade que pode vir a ser e provavelmente será juntamente a abertura de uma igreja aqui no setor da nossa cidade, em plena pandemia, nesses dias de crise. Estaremos abrindo nesses próximos dias ou meses 2 igrejas novas. A planilha diz o quê? Não, é possível, está arrochado, está perigoso. Não é uma irresponsabilidade, mas olha, é apertado. Aí vem o irmão que tem um dom de fé e fala, então se não é irresponsável, então agora é pela fé. E nós vamos pela fé. E vamos começar. E a igreja vai agir e vamos trabalhar juntos. E o terceiro e último, meu querido irmão, conselho é dedicar o melhor que nós temos, o melhor dos melhores, para o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Pastor, mas toda igreja faz isso. Irmãos, há momentos em que a sua igreja, a nossa igreja, não faz isso. Há momentos que alguma igreja não faz. E o pior, há igrejas que basicamente não fazem. Colocam quem no lugar de destaque? Às vezes o próprio pastor. Quem que coloca como destaque? Às vezes o próprio líder da igreja. Quem coloca quem no lugar de destaque? Às vezes o título daquele pastor. Ou coloca o que no lugar de destaque? Aquele irmão que é o irmão mais importante financeiramente da igreja. E às vezes nós fazemos isso até na forma de cantar, de celebrar e louvar a Deus. Eu citei aqui com muito respeito, com muito cuidado, eu tenho muito zelo, com muito cuidado para falar do ministério, às vezes das músicas que as pessoas compõem, mas eu preciso ensinar, eu preciso refletir com vocês. Essa música da esquerda, onde era a tristeza se verá, a dupla honra me ornar. Com boas novas proclamar-lhe, uma nova história celebrar, é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou, ouço o som da minha festa. Eu vou viver a virada em minha vida, eu vou viver a virada. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido. Meu Deus já decretou, este é o meu dia, minha virada. Você está louvando quem nessa música, meu querido irmão? Você, eu. A música, nem o nome de Cristo não falou na música, sabe? A música, ela cita títulos, né, ou adjetivos, mas ela não fala nem em Cristo, essa música não fala, meus irmãos. Então, perceba que no decorrer ali de 2, 3, 4, 5 minutos dessa música, quem estava no centro do nosso culto? Você, eu, e não era aquele que de fato deveria estar. Lá, muito antigamente, hoje isso tem diminuído, havia cultos que o diabo era o ponto mais importante da igreja. Parava-se o culto durante meia hora, 40 minutos para libertação de pessoas influenciadas, possessas pelo demônio, e a pessoa ficava ali meia hora o culto com aquilo que desviando totalmente a atenção daquele que deveria receber toda a honra, a glória, todo o nosso culto. Olha essa segunda música, Me Ama,
Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Somos sua herança, seu olhar nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Primeiro umas coisas esquisitas, né? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Isso é umas canções difíceis, né? Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Querido irmão, uma exaltação do ser humano, do homem, daquilo que o homem é, daquilo que o homem pode ser. No Spotify, essa música tem 14 minutos. 14 minutos é a duração dessa canção. Imagina um culto com 14 minutos do culto sendo dedicado a nós mesmos. Ele me ama, me ama, me ama. Eu sou herança, ele é o meu galardão. Eu sou, o céu se une à terra, a graça é o mar, eu vou pular no mar. Basicamente eu. Percebe aqui, meu querido irmão, que há um desvio muito grande de foco naquele que é Cristo, naquele que tem que ser o Senhor do nosso culto, irmãos. A nossa igreja tem que viver para Cristo, porque para Ele, por meio dEle que todas as coisas existem. É em Cristo que todas as coisas existem. A igreja tem que viver para Cristo. O texto aqui, ele vai dizer o seguinte para nós, olha, abra a porta, que eu quero entrar. Querido irmão, Jesus está dizendo para a igreja, isso aqui eu já falei para você, não é uma fala para o indivíduo. É óbvio que os indivíduos formam a igreja, mas não é uma fala para o indivíduo, é uma fala para a igreja. Abra a porta que eu vou entrar e cear e tomar uma ceia com você. Uma igreja que Cristo está do lado de fora. Uma igreja em que Cristo está de fora, ou pelo menos da maioria das pessoas. Cristo não foi chamado para o culto, Cristo não foi chamado para a festa. Depois, o próprio Cristo diz, porque eu vou levar você para perto do trono. Trono, eu sou o rei. Quem senta no trono é rei. E Jesus está dizendo, eu sou o rei, eu sou o soberano, eu sou o Senhor, eu tenho que ser louvado na sua vida. Irmãos, se você compra um carro e esse carro não honra a Deus, esse carro deve ser vendido. Se você tem uma casa e essa casa não honra a Deus, ponha essa casa no OLX e venda pelo preço que você achar. Se você tem uma fazenda e essa fazenda sua não serve para honrar a Deus, você pode vender essa fazenda. Se nós, como igreja, se nós temos alguma coisa na igreja e essa coisa não honra a Deus, se nós às vezes colocamos mais amor no templo, mais amor na bateria, no teclado, mais amor nas coisas, nos horários de cultos e não no culto, se nós colocamos o nosso amor no horário e não no culto, se nós colocamos o nosso amor no teclado e não no louvor, nós estamos no caminho totalmente errado e existem coisas dentro da igreja tomando o lugar daquele que é rei e soberano Senhor. E aí Jesus diz, deixa eu entrar aí, eu estou precisando entrar na sua vida, estou precisando entrar na sua igreja e eu preciso cear aí com vocês, eu estou de fora, o culto de vocês não conta com a minha presença. Termino com vocês pensando aqui, o ano de 2021 é um ano muito importante para todos nós. E quero lembrar a todos nós, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor ela é inabalável. Jamais na história ninguém conseguiu e conseguirá prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a igreja local pode ser fechada. As igrejas do Apocalipse, eu posso dizer para você que basicamente todas elas, se não todas, não existem mais naqueles lugares. Por quê? Porque de algum momento elas deixaram de ser importantes para a vida das pessoas que estavam ao seu redor, na sua cidade, no seu tempo. A igreja do Senhor é inabalável. A igreja local, ela é abalável e ela pode ser abalada, inclusive deixar de existir, se ela não mais servir para o propósito maior. E aí eu chamo a nossa igreja cristã evangélica do Maracanã, uma igreja tão importante, que tem sido tão amável, que tem sido tão doadora, que tem sido tão apegada às doutrinas, daquelas boas doutrinas do Senhor, que se mantenham assim para um ano de 2021, em que o mundo vai precisar demais da nossa igreja, demais de uma palavra de conselho, de desafio, de exortação, de conforto. Um ano tão importante para a humanidade. E a nossa igreja precisa ser importante, relevante, para valer a pena a sua existência.
Parabéns, Igreja do Maracanã, parabéns a cada um dos irmãos, que Deus possa nos abençoar. Deus amado, obrigado por esta mensagem, que o Senhor Deus nos abençoe, enriqueça a nossa igreja com o ouro que vem do Senhor, que o Senhor vista a nossa igreja com a roupa que vem do Senhor, abra os nossos olhos com o seu colírio, para que a gente possa ver, amar, sentir, estar perto e ser uma igreja relevante, importante. Deus amado, oro pelos irmãos, oro pelos amigos, oro por aqueles que estão assistindo a essa mensagem, que o Senhor, o nosso bondoso Deus, fiel, soberano, o Amém, possa estar dentro dessa igreja sempre, fazendo dela aquilo que o Senhor deseja. Deus amado, guarda cada irmão nas suas lutas, nas suas necessidades, nas suas enfermidades, nas suas dúvidas, e também abençoe nas vitórias, nas suas conquistas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito possam estar com cada um de nós, com cada irmão nosso, não só aqui, mas em todos os lugares da terra, não só agora, mas hoje e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.